Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cris e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês por que eu nunca tive sonho em ser mãe. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo toda semana com vlogs, receitas e dica de economia doméstica para você economizar no seu dia a dia e realizar os seus sonhos. Bom, gente, como vocês ouviram, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu nunca fui, gente, aquela criança, aquela adolescente, aquele adulto que falava assim, eu sonho em ser mãe, o meu sonho é ser mãe, eu quero ter tantos filhos. Eu nunca tive esse sonho. Como eu sempre falo para vocês, eu sou nordestina, eu venho no interior da Bahia, a minha família era uma família muito pobre, muito humilde mesmo. Na minha casa são 9 irmãos, os meus pais se casaram, né, tiveram 9 filhos, sendo que 7 meninas e 2 meninos. Você já imaginou, gente, uma casa com 7 mulheres? Era essa a nossa casa, né? E aí a gente foi crescendo e nossos pais nunca conversaram com a gente sobre educação sexual, nunca explicou como que era a vida. E quando chegou a fase da adolescência, acho que bate aquele desespero, né? Então, a gente nunca foi adolescente de ir à festa, de ir a passeio, de sair de casa, mesmo porque lá não tinha nenhum tipo de coisa assim. E quando tinha alguma coisa, a gente nunca ia. Eles nunca deixavam a gente sair. E quando saía, era com eles. Mas também era uma raridade. E aí, a gente ficava só em casa mesmo. Não tinha um convívio ali com amigos, sabe? Não tinha um vínculo de amizade. E o meu pai sempre falava assim, olha, eu não nasci para criar neto, eu não crio neto. Se um dia vocês engravidarem, eu ponho vocês para fora de casa. E assim, gente, acho que criou um trauma dentro da gente, um medo. E assim a gente passou a vida e eles sempre repetindo, né? Mas eles nunca explicaram pra gente, né? Nunca tivemos educação sexual na nossa casa. Eles não tinham abertura para falar sobre isso. Gente, eu tô falando isso pra vocês, não porque eu tô caçando culpado pras coisas. Eles nos deram, naquele momento, tudo que eles tinham, tudo que eles podiam, o melhor que eles tinham. E eles nunca nos deu isso porque eles também não tinham, não foram passados para eles. O meu pai cresceu vendo o meu avô falar essas coisas para as minhas tias, né? Não pode namorar, se engravidar vai para fora de casa, eu não nasci para criar neto. E isso quando a gente costuma ouvir sempre isso, a gente acaba perpetuando, né? A gente acaba cometendo esse mesmo tipo de atitudes. E assim a gente cresceu, e aí depois comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, e aí eu pensava, né? Caramba, eu tenho que trabalhar para ajudar em casa, a gente trabalhar para ajudar a criar os irmãos menores. Como que você vai ter um filho, né? Como que você vai pensar nisso? Então eu nunca pensei nisso, a vida foi passando, e quando eu vi, gente, eu estava com 30 anos de idade, e eu nunca tinha parado para pensar se eu queria ou não ter filho, quantos filhos eu queria ter, e a cobrança das pessoas. As pessoas cobravam muito, quando que você vai ter um filho? E aí, depois que eu fiquei adulta, independente, que chegou aos 30 anos, eu falava assim, não posso ter filho, como que eu vou ter filho? Eu não tenho condição financeira de ter filho, como que eu vou criar essa criança? E eu via muitas pessoas falarem assim, então você quer ter filho para criar como rico. Não é, gente, como rico, é para dar pelo menos o básico, né? Enfim, aí o tempo passou, e aí quando eu cheguei a 30 anos, eu comecei a sentir uma dor muito forte, eu fui ao médico, na barriga, e aí o médico falou para mim, você tá com miomas, muitos miomas, eles são enormes. Eu vou te encaminhar para um hospital para passar por avaliação para ser cirurgia. E ele me encaminhou para o hospital, eu fui, fiz um tratamento lá, né? Fiz todos os exames, a médica olhou e falou assim, não é caso de cirurgia, seu mioma é do tamanho de uma bola e a gente vai ter que tirar esse mioma, e se não der jeito de ter complicação na cirurgia, tem que tirar o útero. E aí, né, era um hospital grande, tinha a médica que era chefe, tinham aqueles estagiários que ficavam ali auxiliando. E teve uma das estagiárias que falou assim, doutora, mas ela é nova, ela não teve filho ainda, ela não sabe nem se quer ter filho. É uma judiação fazer uma cirurgia dessa numa pessoa desse jeito. Vamos tentar um outro caminho? Tem uma medicação assim, assado, que diminui o mioma, e depois que o mioma reduzir, a gente vê se dá para fazer a cirurgia sem correr muito risco de tirar o útero dela.
Gente, e assim eu fiz, né? Eu fiz esse tratamento que durou 3 anos. E aí, ao longo desse tratamento, eu tomava anticoncepcional. Ela falou pra mim assim, ó, não tira o anticoncepcional porque você com mioma desse tamanho não tem chance de engravidar, só pelo milagre de Deus. Aí retirou o anticoncepcional, comecei a fazer todo o tratamento. E nesse meio tempo, eu fiquei sem menstruar durante 1 ano e meio. Ela falou assim, nossa, você entrou na menopausa precoce. E aí, beleza, a vida seguiu. Eu também nunca tinha parado para parar se eu queria ou não ser mãe. E aí, no fim de ano, né, era dezembro, eu viajei para Bahia. Fiquei dezembro e quando foi finalzinho de janeiro eu voltei para cá, para São Paulo. Quando eu cheguei no aeroporto, eu comecei a passar muito mal. E eu tive muito cansaço, muito enjoo, eu achei que era fome, eu procurei alguma coisa para comer, comi, não passava aquela aflição, aquela azia que me queimava tudo por dentro. Aí, durante o voo, né, 2 horas de voo, eu passando mal, um sono, um cansaço, que eu não tinha força para nada. Cheguei em casa passando mal também, aí tipo, eu cheguei no sábado, segunda-feira eu tinha que voltar a trabalhar. Aí voltei a trabalhar segunda-feira passando mal, aí chegou no fim de semana e já não aguentava mais. Eu falei, não, eu preciso marcar um médico. Aí marquei a médica, né? A médica que me acompanhava, aí quando eu cheguei no hospital, ela falou assim, eu acho que você entrou na menopausa precoce, vamos fazer os exames para ver como que tá os seus hormônios, vamos fazer uma ultrassom para ver como é que tá o mioma, se diminuiu ou não. Aí beleza, gente, eu fui para a sala para fazer a ultrassom. Quando o médico colocou o aparelho, aí ele se assustou, ele tirou o aparelho e falou assim, você tá grávida? Eu falei, não, não tô grávida. Ele falou, não, você tá grávida. Aí ele tirou o aparelho, né, e começou a fazer a ultrassom pela barriga. Aí ele falou, você tá grávida, aqui tem um bebezinho aqui, tá com 11 semanas, tá com tantos centímetros, aqui tá a cabeça, tá a cabeça, tá a coluna, os batimentos cardíacos. Eu vi, ele botou aquele barulho para eu ouvir do batimentos cardíacos, gente. Na hora, eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei apavorada. E eu relutei, não tô grávida. Ele, não, você tá grávida, tá. Aí voltei para a sala da médica, aí quando ela viu o resultado do exame de sangue, né, e da ultrassom, ela falou para mim assim, nossa, mas eu não sei se eu te dou parabéns ou se eu fico triste por você, porque você com mioma desse tamanho não era para você ter engravidado. Eu falei, mas você que tirou a medicação, você falou para mim que eu não engravidaria. Aí ela falou assim, mas eu vou te dar os parabéns, porque se Deus permitiu que você engravidasse é porque vai dar tudo certo. Porque para o feto já não há mais risco, porque já passou de 3 meses. Eu estava com 11 semanas, gente. Com mioma desse tamanho, o risco para o feto era até o 3º mês. Você já passou do 3º mês, não tem mais risco para o feto. Mas para você é um risco na hora do parto. Gente, pense, o desespero. Eu entrei em choro. E comecei a chorar, e a enfermeira que estava lá me acalmou, falou assim, olha, não fica assim, vai dar tudo certo. Eu também era um desses casos que falaram que não ia sobreviver, eu tô aqui te auxiliando aqui no exame, cuidando de você. Beleza, eu vim para casa, e aí eu fiquei apavorada durante a minha gravidez inteira. E aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ela tentava me acalmar aqui, Cris, não é assim, não é assim. E a segunda coisa que me deixou traumatizada, gente, era ouvir relatos de mulheres em trabalho de parto, que ia para o hospital ter filho, que era maltratada, que era desprezada, que era largada lá. Então tudo isso juntou tudo, e aí aquilo me causou um trauma muito grande. E eu era apavorada, assim, eu não tinha nenhuma intenção, assim, ser mãe, engravidar, falar assim, hoje eu vou engravidar, ou tal, o ano que vem eu quero engravidar, eu quero ter um filho. Não, gente, eu era muito traumatizada. E aí, os relatos dessas pessoas, gente, é muito triste de você ouvir. Pessoas que eram largadas lá, sofrendo, que as enfermeiras falavam coisas enquanto elas gritavam de dor. Eu falei, gente, no momento desse, você ouvir aquelas coisas, coisas absurdas que falam para as pessoas nos hospitais quando você vai ter o filho. Não é todo hospital, gente, mas tem pessoas que não sei por que tá lá para trabalhar, enfim. E aí, na minha gravidez inteira, eu fiquei desesperada, assim, eu tive muito medo. E aí, o meu medo era, tipo assim, Deus me deu essa criança. E na hora do parto? E se eu morrer?
E aí eu orava todos os dias a Deus, desde né, dessas 11 semanas, quase 4 meses, até o dia do parto, que Ele colocasse anjos para fazer o meu parto. E Ele colocou, gente, anjos para fazer o meu parto. Minha filha nasceu saudável. A hora que eu ouvi o choro dela, gente, é uma emoção que eu não sei explicar. Eu comecei a chorar, ela chorava de um lado, eu chorava do outro. E assim, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Hoje eu falo para ela que eu não sei como era a minha vida antes dela. É como se eu tivesse vivido a partir do dia do nascimento dela. Porque os 33 anos, quando a Sofia nasceu, gente, eu tinha 33 anos. Os 33 anos que eu vivi sem ela é como se não tivesse existido. Hoje a minha vida só passou a ter sentido do dia do nascimento dela para cá. Então, depois disso, a minha vida mudou totalmente. Tive algumas dificuldades, né, no comecinho, porque você não tem experiência, porque você não sabe como lidar. Eu estava aqui sozinha, não tinha nenhuma rede de apoio, não tive nenhum auxílio, eu tive que me virar com ela sozinha. Então, foi complicado. Aí, com 15 dias, a Sofia também engasgou com refluxo, né? Ela sufocou com refluxo. Aquilo me apavorou. Eu passei 3 meses dormindo com ela sentada no meu peito para que ela não engasgasse, até ela ficar mais espertinha. Enfim, é só para vocês entenderem. Hoje eu tô aqui para falar para vocês como que uma mulher que nunca sonha ter filho pode amar tanto uma criança como eu amo a minha filha. A minha filha é meu porto seguro. A minha filha é o meu refúgio. A minha filha é a minha âncora, a minha boia. Ela é assim, ela é tudo para mim. Ela é por ela que eu vivo, é para ela que eu vivo. E assim, todos os dias eu falo para ela que eu a amo muito e que eu queria que toda criança do mundo fosse amada como ela é amada. Tem pessoas que falam para mim assim: ah, você idolatra a sua filha. Gente, eu não idolatro a minha filha, eu cuido dela, eu protejo, eu ensino. Eu acho que eu não idolatro, né? Eu acredito que não. Porque, assim, eu nunca sonhei ser mãe. A minha filha não foi uma criança planejada, mas ela foi uma criança amada. Ela é uma criança amada. Ela foi uma criança bem-vinda. A partir do momento que eu falou assim: não, você está grávida, ela foi bem-vinda. O meu medo era de não estar aqui para cuidar dela. Não que ela não fosse bem-vinda. Em nenhum momento ela foi rejeitada por mim. Assim, eu amei ela desde o momento que eu soube que eu estava grávida. Eu tive medo, sim, como todo ser humano, da hora do parto ser uma coisa complicada, ainda mais que eu tive a minha gravidez é uma gravidez de risco, né? Mas assim, eu a amo muito, eu amo aquela criança demais. E todos os dias eu falo pra ela: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu queria que toda criança do mundo fosse amada como você é. Porque a gente vê tantos casos, né, enfim, de crianças abandonadas aí, de maus trato. Só para vocês entenderem aqui, uma mãe que não sonhava em ter filho, tem uma filha agora e que essa filha é tudo para ela. Um pai que dizia que não criava neto, mas que ama seus netos hoje. Ele sonhava em ter neto. Chegou uma época que os irmãos dele tinham lá 10, 12 netos e ele só tinha um. Ele falava: gente, mas eu não vou ter neto? Aí eu falava para ele: que manda você traumatizar a gente? E agora ninguém quer ter filho, assim. Na minha casa, 9 irmãos e só 4 têm filhos, né? O resto não tem. E tem filho que não vai ter mais neto por problema de saúde, enfim, por alguns acontecimentos que não vai dar mais neto para ele de sangue, né? Mas ele ama, ele é apaixonado pelos netos. E eu, que nunca sonhei ser mãe, e que a minha filha hoje é a minha razão de viver. Eu não imagino a minha vida sem a minha filha. Para mim, a minha vida começou a partir do dia que a Sofia nasceu. A partir daquele momento que a Sofia nasceu. Eu só lembro da minha vida desse momento, assim. Tudo que eu vou contar para ela é desse momento. E às vezes eu conto para ela assim como que era a nossa vida, como que eram as coisas lá na minha casa. Ela fala: mãe, mas você não ficava chateada? Você não tem raiva do vovô e da vovó? Eu falo: no momento que a gente estava vivendo tudo aquilo, eu ficava chateada. Hoje eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa. Hoje eu só agradeço, porque lembrando, gente, de tudo que a gente viveu, eu olho para trás e falo assim: ó, cara, eles são guerreiros. Os dois foram guerreiros. Foram super pais, dentro da possibilidade deles, dentro daquelas dificuldades, naquele momento que eles tiveram.
Eles foram guerreiros de criar 9 filhos e eles deu o melhor que ele tinha naquele momento. Então eu só tenho a agradecer, muito, muito, muito obrigado de coração por tudo que vocês fizeram por nós, tá bom? Gente, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.